E aí pessoal, seja muito bem-vindo de volta aqui no canal, e nesse vídeo eu quero compartilhar aqui com você o processo de criação de uma interface gráfica muito mais elegante, muito mais moderna, como a própria do Google Play. Tá? Então eu já tenho um aplicativo aqui em execução, já fiz essa parte aqui e vou mostrar para vocês o que você vai aprender a criar nessa nova série. Muitas pessoas vêm pedir uma nova série aqui no canal e eu trouxe aqui, vou trazer aqui para vocês essa série do Google Play Store, tá bom? Então o primeiro passo que a gente pode começar a dar uma olhada como ficaria o nosso projeto final, a gente tem todas as partes que o Google Play convencional tem hoje, tá? Então a gente tem as abas aqui embaixo dos tipos de aplicativos, seja games, apps, filmes ou livros, e aqui em cima a gente tem uma subcategoria desta categoria principal. Então a gente tem aplicativos para você, os mais lucrativos, que a gente chama de top chart, né? Até coloquei em inglês aqui, mas são os aplicativos mais lucrativos, aplicativos de recomendação. Então a gente já tem uma listagem aqui com alguns apps e também alguns outros aplicativos aqui que vai carregando conforme a gente vai rolando para frente. Tá? Tem alguns outros aqui também, e tem a parte Premium, que basicamente é o mesmo modelo, né, que a gente tem na parte de recomendação para você. Tá? As outras categorias, tanto categories como família e desenvolvedores, né, edição de desenvolvedores, eu não desenvolvi, porque basicamente é o mesmo procedimento que a gente tem destes caras aqui de carrossel, né, na parte de aplicativos em si, e também nos outros modelos aqui embaixo de apps, movies e books também é o mesmo procedimento. Então aqui, aprendendo esse processo, você vai aprender a criar um layout muito mais elegante, muito mais moderno no seu aplicativo também. Tá? A gente tem a barra superior aqui em cima, que é a nossa caixa de pesquisa. Essa caixa de pesquisa ela não é funcional, mas a gente consegue visualizar alguns comportamentos, como por exemplo quando a gente faz o scrolling, ela aparece, tá? Assim quando a gente volta a rolagem para cima, ela volta a aparecer. E quando a gente está descendo no scroll, ela fica escondida. Além disso, tem os botões para fazer a busca por voz, o menu lateral e a foto do perfil do usuário. Esse é o aplicativo que eu vou compartilhar com você todo o processo de criação dessa interface gráfica moderna. Então já separei aqui do lado para a gente ter essa referência para a gente começar a programação. Vamos especificar aqui para criar um novo projeto usando o Android Studio. Start a new Android Studio Project. Para começar do absoluto zero, a gente vai usar um Empty Activity, que é uma tela vazia. Eu vou chamar esse aplicativo aqui, como ele é o Google Play, a gente vai desenvolver ele em Kotlin, eu vou chamar ele de Google Play, tá? Só para a gente ter um nome diferente aí. O pacote que você vai colocar, tem alguns pacotes aqui como o próprio Android, /clone, /tutorial, Google Play. A API mínimo recomendada no momento que eu gravo esse vídeo é a API número 21. Talvez quando você estiver assistindo já é uma API mais recente. Pode utilizar a mesma API, se for o caso, para você ter os mesmos resultados aqui da minha videoaula. Tá? Então ele vai criar o nosso projeto pela primeira vez. Deixa ele fazer a construção de todas as referências principais. E aí, enquanto ele constrói, o que a gente vai fazer basicamente nessa aula? Eu vou começar a criar toda a estrutura base para a gente ter esse layout funcionando, tá? Então o que a gente consegue observar nesse layout? A gente consegue observar que a gente tem uma caixa principal onde fica todo o container do nosso aplicativo, tá? Então a gente vai ter um espaço alocado para colocar toda essa parte de lista de aplicativos em si, e a gente tem que adicionar na tela principal, na tela inicial do nosso aplicativo, a barra de baixo, que ela fica fixa, tá? A barra de navegação inferior, ela fica fixa, independente do lugar que você faz e do que você estiver mostrando na tela. E a parte de cima, a gente tem uma parte dinâmica, uma rolagem dinâmica e também nossa barra de navegação. Então a gente vai fazer toda essa parte superior primeiro, também um pouquinho mais aqui da parte de baixo, para depois começar a deixar o nosso aplicativo mais dinâmico. Então vamos começar com esse procedimento aqui agora. Quando a gente cria o nosso projeto Android, ele já cria uma atividade vazia, tá? Com o layout que é o Activity Main, aqui dentro do Res Layout,
Activity Main. Vou mudar aqui para o módulo Split, para eu ter a visão tanto de código quanto do Preview. E eu vou apagar o componente do Text View e vamos começar a desenhar essa parte aqui da barra de navegação superior. Então essa barra de navegação, basicamente os componentes são empilhados da esquerda para a direita. E o candidato forte a fazer isso daqui é o Linear Layout. Então já vou trocar esse Constraint Layout para o Linear Layout, para a gente ter uma disposição horizontal desses componentes, tá? E aqui eu já vou especificar o Orientation dele como horizontal. E aí eu já vou conseguir também visualizar que todos os componentes aqui, tanto o ícone, tanto essa parte aqui desse menu e os textos são centralizados verticalmente. Então eu posso pegar aqui uma gravidade, o Gravity, né? Que é a gravidade dos seus componentes filhos. Já vou especificar aqui um Center Vertical. Então isso aqui, todo componente que eu começar a adicionar, ele já vai empilhar no formato vertical. Então vamos adicionar o primeiro carinha aqui, que é esse íconezinho aqui do menu. Vamos pegar o Image View, vou usar a largura e a altura como Wrap Content, para ele envelopar de acordo com o tamanho da minha imagem. E vou usar as próprias imagens que tem dentro do kit do Android. Então vou clicar com direito aqui em App, New Vector Asset, vou especificar aqui do Clip Art do próprio Android, que já tem ícones prontos, como por exemplo de menu. Vou especificar o ícone de menu e vou trocar a cor dele por um cinza, tá? A gente já tem até uns cinzas prontos aqui. Se eventualmente a gente quiser trocar e diminuir, a gente troca isso aqui depois. Então vamos adicionar esse ícone na nossa base. E aí com o ícone na base é só especificar aqui o source usando o Drawable, @Drawable e o nome do ícone que é o IC Baseline. Então a gente já tem um íconezinho ali no centro, tá? Eu vou colocar a altura dele como Wrap Content para a gente ver ali ele aparecendo, beleza? E agora a gente vai conseguir colocar o próximo elemento, que é um campo de texto, que é o campo de texto central. Então novamente o Wrap Content nesses caras aqui e vamos usar o atributo text para especificar com @string um texto como por exemplo o search for apps and games. Especificando aqui é só dar um Alt Enter para criar um arquivo de recurso lá na pasta res e eu vou especificar aqui o nome que é o search for apps e o e-comercial games, tá? Então já tem essa declaração ali. E ali já apareceu. Vamos colocar o próximo elemento. Depois a gente começa a customizar o layout. O próximo elemento da lista também é o íconezinho de chamada por voz. Eu vou usar o Wrap Content neles. E vou também importar do vetor como o voice. Acho que tem um aqui que é esse aqui. Ó. Keyboard voice. Beleza. Vamos importar esse carinha aqui. E vamos usar o source novamente com o Drawable do IC Voice, ok? E próximo item é a nossa imagenzinha de perfil, tá? Essa imagenzinha de perfil você pode notar que ela tem as bordas arredondadas. Então como é que a gente faz bordas arredondadas aqui no Android? A gente pode usar uma biblioteca externa, mas não há necessidade. A gente pode vir aqui ó, na parte de design, vamos procurar aqui por Card View. O Card View permite a gente colocar, envelopar toda a imagem view dentro de um cartão. Tá, então eu vou especificar e clicar nesse botão de download aqui, nessa seta, para ele baixar as dependências do Card View, porque o Card View não está dentro do kit de desenvolvimento padrão do Android, precisa ser importado, ele já vai adicionar essa importação, e agora sim a gente tem disponível o Card View. Então o Card View é só especificar aqui, ó, Card View, ele já vai importar para mim, e vou especificar uma largura e uma altura, eu vou pôr 24 dp, que é a unidade de medida aqui do Android, para a gente ver como ficaria. E aí sim, dentro desse cara, a gente vai envelopar uma imagem. A gente vai pegar uma imagem view com Match Parent nos dois componentes. Por que Match Parent? Porque ele vai se ajustar conforme os próprios 24 do seu conteúdo pai, por isso o Parent, né? Então a gente vai especificar aqui um arquivo de recurso. Eu vou colocar a foto do meu perfil. Então eu já tenho a fotozinha de um perfil aqui, do meu perfil. Eu vou arrastar um JPEG aqui para a pasta Drawable. Verifique se está na pasta Drawable mesmo, dá um OK. Aí ele já moveu esse carinha para cá. E a gente já vai especificar aqui com Drawable, que é o
@drobo_me. Você pode usar qualquer imagem que você quiser, tá? E agora, o que a gente vai fazer é começar a distribuir esse carinha para conseguir enxergar como se fosse verdadeiramente uma barra de pesquisa, tá bom? Então, o primeiro passo, eu vou dar um Scale Type nessa imagem como Center Crop para ele empurrar a imagem, caso a imagem fosse menor. É só um Double Check aqui. E agora a gente vai especificar agora umas margens e as bordas deste carinha aqui, ó. Eu vou pôr um Card Corner Radius como 48, que é o dobro, para ver se ele já faz essa curva aqui. Para a gente visualizar é só vir em Run, selecionar o dispositivo, no caso ali é um Pixel 3a da API 29. Vou rodar este carinha aqui. Beleza, ele já ficou todo coladinho ali no centro, então a gente já pode começar a tirar essa barra principal, a toolbar padrão, aqui no Styles. Vamos trocar aqui para no Action Bar. Aqui em Run você pode usar esse Apply Changed e Restart para ele aplicar as modificações. Caso houver necessidade de não reinicializar o app, você vê que ele já troca na hora, não precisa rodar tudo de novo. Então vamos lá, o que a gente pode especificar aqui no Card View? Vamos colocar aqui, além do Corner Radius, deixa eu só formatar esse cara aqui, vamos pôr uma margem para ele distribuir esse carinha aqui, por exemplo, de 8. Quando eu coloco 8, ele vai dar uma queda ali, já vai ficar melhor para a gente visualizar. Cheguei a aplicar as modificações e vai descer um pouquinho, beleza? E agora a gente vai começar a distribuir todo o componente filho, tá? Como que a gente faz essa distribuição aqui no Linear Layout? A gente tem um componente, um atributo chamado de HeightSum. O que é o HeightSum? É a soma que os componentes filhos precisam ter para que ele distribua eles por igual. Por exemplo, eu vou especificar aqui 1, ou seja, todos os componentes filhos precisam somados dar um resultado de 1. Então, onde a gente especifica isso? A gente vai especificar aqui no Layout Height. Tá? O Layout Height é o tamanho do carinha que a gente está especificando. Então, aqui eu vou pôr 10%. Tá? Aqui embaixo eu vou pôr uns 70% de tela para ele. O próximo item eu vou colocar mais um 10%. Aqui já dá 7, 8, 9. E aqui eu vou pôr mais 10% para este carinha aqui. Então eu distribuí ele por igual. E agora a gente pode usar algumas margens nesses carinhas aqui. Então como que eu vou fazer? Para que ele consiga envelopar e fazer esse contorno que tem no app maior, né, esse contornozinho aqui, a gente precisa envelopar ele também dentro de um Card View, para a gente ter esse comportamento acontecendo. Então, ao invés de eu utilizar o ContainerPy como Linear Layout, eu vou especificar ele como Card View. Vou especificar aqui um Card View novamente, passar as propriedades de XML para cá, a largura e a altura também vou passar para cá, beleza? E outros componentes, só envelopar ele aqui embaixo agora, vou formatar o código. E agora eu posso especificar umas margens para esse carinha aqui. Então vamos lá. Vamos pôr uma margem top de 8. Uma margem end de 16 para ele empurrar ali. Uma margem start de 16 também para manter a proporção. E uma margem bottom também de 8. Então a gente consegue ver que ele já fez a caixinha como se fosse realmente uma toolbar principal. Agora, para a gente deixar essas bordinhas arredondadas, que você pode visualizar, que tem um pouquinho de borda arredondada, a gente vai utilizar, vou deixar até aberto aqui, a gente vai utilizar o Corner Radius também, que é o Card Corner Radius. Eu vou especificar um 6, que eu acho que fica legal, e vamos usar um Elevation aqui, ó, Android Elevation como 4, para ele fazer o sombreamento. Então a gente aplica as modificações para reiniciar a atividade e a gente vai ver se ele ficou o tamanho que a gente espera. Então já ficou bem mais parecido com o que a gente precisa, só dar umas margens agora nos componentes internos. Então aqui no Image View eu vou dar uma margem horizontal de 8, beleza? E aqui eu vou utilizar também, aqui na altura do Card View, eu vou especificar um 36 porque eu acho que a minha imagem ela tem um tamanho diferente ali, ó. 36 eu acho que fica legal para esse carinha aqui. Vou aplicar novamente e aí acho que fechou essa parte da caixa principal.
Então a gente já tem a toolbar como a gente espera que ela fique, tá? Para deixar a status bar branca, a gente pode mudar as cores padrões do app oficial. Então aqui a gente tem a cor primária, que vai ser o nosso verde, né? A cor principal que tem no time do Android. Aqui a gente pode pôr a cor como 009688, que é este verde aqui, é a cor que eles estão utilizando. E para especificar status bar, a gente vai vir aqui em Styles e vamos mudar o estilo do nosso tema para adicionar status bar como branca. A gente vai usar um item aqui chamado de status bar, bar color, que é esse carinha aqui. Vamos usar a cor padrão lá do kit do Android, que é o white. Então, a gente vai aplicar as modificações. E aí já ficou branca este carinha aqui. Os ícones aqui depois a gente pode mudar, tá? Deixa eu só diminuir este carinha aqui. Vamos diminuir este aqui também. Beleza. E agora a gente tem que adicionar esta barrinha aqui de baixo. Vamos adicionar essa barra de baixo que a gente chama de Bottom Navigation. Então novamente a gente tem que importar as dependências. A gente vai pesquisar aqui, ó, por Bottom Navigation. A gente vai clicar no íconezinho de download para ele adicionar as dependências, que é lá do Material, uma dependência do próprio kit do Android. Deixa eu ganhar mais espaço aqui de tela. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a adicionar os componentes necessários para mostrar esta barrinha aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui embaixo, depois do Linear Layout, uma Bottom Navigation. Uma Bottom Navigation, onde a gente vai passar o Match Parent na largura e o ROP na altura, para ele se ajustar conforme os componentes aqui. E vamos jogar ele lá para baixo. A gente vai especificar aqui uma gravidade, Layout Gravity, como bottom. Então ele jogou lá para baixo. E aí a gente vai ter que começar a colocar todo esse componente, todo esse card view, que é só essa caixa, dentro de um grande componente maior, para a gente conseguir enxergar ele durante o desenvolvimento aqui, tá? Então, como ele precisa dessa rolagem funcionando, como que ele precisa jogar para cima a barra, para fazer esse comportamento de esconder ela, a gente precisa envelopar ela dentro de um componente, de um container principal chamado de Coordinator Layout. A gente vai especificar aqui, ó, Coordinator Layout. Esse cara aqui vai permitir o comportamento das suas figas de rolagem, comportar melhor com a parte da toolbar, para fazer esse efeito de hide, para fazer esse collapse, né, que a gente chama. Então eu vou passar as propriedades padrões de XML para cá, a largura e a altura também. A diferença é que agora a altura é o Match Parent, para ele envelopar com o container principal, e vou envelopar ele aqui embaixo também. Então a gente já tem este cara aqui sendo mostrado, e agora a gente pode mudar esse tools aqui que está voando aqui, que a gente estava fazendo. Vou jogar ele para cá, vou formatar o código novamente, tá? Vou dar um rebuild para ele aplicar as modificações, e aí ele ficou totalmente escuro. Então o que aconteceu? Por que ele ficou todo escuro? Eu vou passar o background dele aqui para white, porque também até o fundo principal dele já é branco. E a gente vai envelopar esse card view dentro de um app bar, que é a barra principal aqui do nosso projeto, Material Design. A gente vai envelopar ele aqui dentro. Vamos colocar aqui o card view aqui dentro. Beleza. Agora ele já pegou as cores principais que ele precisa. Deixa eu pegar esse carinha aqui, tá do lado de fora, card view, passar ele para cá. Beleza, agora deu certo. E agora a gente pode trocar a cor do app bar, que é o componente que vai fazer o efeito de toolbar, né, que a gente estava falando agora há pouco. Vamos pegar aqui como branco, beleza? E a gente vai envelopar este carinha aqui, ó, dentro de um Collapsing Toolbar. Esse Collapsing Toolbar vai fazer aquele comportamento de scrolling, tá? Então vou envelopar novamente todo o nosso card view, aqui, ó, depois do card view, vou adicionar ele, vou formatar, e a gente vai conseguir adicionar esse comportamento aqui
baseado numas flags que a gente vai adicionar daqui a pouco, tá? Então, vamos recapitular aqui. A gente tem um app bar, dentro dele a gente tem um collapse toolbar. Dentro desse collapse toolbar, a gente tem o card view principal com as nossas definições de linear layout para a gente colocar os componentes que a gente precisa. Por que tudo isso aqui está dentro do coordinator layout? Para que quando a gente fizer a rolagem, o componente funcione, o componente de scrolling realmente esconda a toolbar e aí ele faça esse movimento aqui, que a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Então vamos continuar a parte do Bottom Navigation. Você vê que ele já ficou embaixo, porque eu já envelopei ele dentro do Coordinator Layout, que é um grupo de visualização como os demais. Agora a gente vai customizar esse carinha aqui. Então vamos pôr o background tint dele, que é para pintar o fundo dele como branco, color white, aí ele vai ficar branco. E para a gente enxergar os componentes, primeiro a gente precisa adicionar os componentes, vamos especificar para ele um menu. Tá? Um app, menu, a gente vai especificar um arquivo de menu no @menu, vou chamar ele de bottom nav. E aí a gente vai adicionar este carinha aqui lá na nossa pasta de menu. Vou dar um Alt Enter, ele vai criar para mim um menu pronto aqui na pasta de menu, já vai gerar para mim automaticamente. E a gente vai criar este menu aqui agora. Que componente a gente vai ter no menu? Vai ter o Games, Apps, Movies e Books. Então, vou importar esses carinhas aqui. Ó. Vector Asset, novamente. Vou especificar aqui o videogame. Acho que tem algo de videogame aqui. Este aqui pode ser. Ok. Vamos importar mais um, que é o de aplicativo. Deixa eu ver, um dashboard. Tem um dashboardzinho ali. Pode ser este. Depois a gente vai importar o de filmes. Tem aqui de filmes. Depois o de livros, books, pode ser este aqui, ok? Então, definindo o que a gente vai precisar, vou começar a desenhar os grupos de itens. O primeiro grupo, eu vou marcar aqui ó, como checkable behavior como single, para ele permitir selecionar somente um, senão ele vai ficar selecionando um monte. Vou pegar um item aqui, e automaticamente todo item precisa ter um ID, chamar ele de games, precisa ter um título, também vou chamar ele de games, @string /games, chamar ele aqui de games, e ele precisa ter também um ícone, que vai ser o nosso ícone de videogame que a gente especificou. Então é só copiar essas três propriedades, essas quatro na verdade, e trocar os elementos-chave, que no caso vai ser o ID, vai ser apps, aqui vai ser o dashboard, o nome vai ser apps, vou especificar aqui, apps, aqui embaixo vai ser o de filmes, movies, e aqui vai ser o movies, e aqui vai ser movies, vou especificar filmes, e aqui vai ser o de livros, books, e aqui vai ser o books. Ok, então definido isso daqui, voltando na atividade, ele já vai preencher para a gente como ficaria o preview desse Bottom Navigation. Agora a gente vai conseguir visualizar a customização que a gente precisa. Vou especificar aqui o item text color com uma cor específica. Então eu não posso necessariamente especificar uma cor fixa, por exemplo, vou colocar aqui uma cor fixa aqui para o campo de texto e para o ícone também. Vamos pôr um icon tint com a cor primária para a gente ver. E também vamos usar uma propriedade chamada de label visibility mode como labeled para ele mostrar todas as labels. Deixa eu só formatar o código aqui. Vamos executar para ver como é que ele está ficando. Aqui, peraí, que é app background, não o Android background. Presta atenção nisso. Como a gente está customizando parte do Bottom Navigation, a gente tem que usar as tags de app. E aqui ele já criou para a gente. Só que ele não marca a cor selecionada, né? Ele só muda a altura quando a gente clica e seleciona. E não é esse comportamento que eu quero.
Eu quero o comportamento que quando eu seleciono, ele fique branco e depois volte a cor do carinha que a gente precisa. Então, como que eu vou fazer esse comportamento aqui acontecer? A gente vai precisar criar um desenhável customizado, um desenhável que vai mudar o comportamento das nossas abas conforme a gente vai selecionando. Então, eu vou criar aqui um cara chamado de Tab Selector. E eu vou especificar para ele o comportamento de seleção em algum estado. Por exemplo, eu vou especificar aqui um item. Quando estiver no estado checado, checked como true, que cor que ele vai permanecer? Eu vou usar aqui o Android Color. Android Color. E eu vou especificar um Color Accent, que é a cor verdinha. Caso seja um outro comportamento, eu já vou deixar ele com uma cor fixa. Por exemplo, um cinza. Vamos especificar aqui um 999. E aí a gente vai usar dentro da atividade para o item text. Vou especificar aqui esse desenhável. Item text call, vou pôr um drawable /tab selector. E aí também dentro do nosso item icon tint. Vamos deixar igual este carinha. Você vê que ele já mudou o comportamento aqui. Vamos aplicar as modificações para visualizar este comportamento. Então, cliquei e mudou a cor, tá vendo? Agora a gente precisa fazer o comportamento de scrolling, né? Quando rolar, ele esconder e aparecer o próximo elemento. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de uma lista aqui para ter esse comportamento acontecendo. Então eu vou adicionar aqui debaixo do app bar e em cima do Borrow Navigation uma Recycler View com a altura de Match Parent e a largura também de Match Parent para a gente ver esse comportamento aqui acontecendo. Vou especificar aqui um list item qualquer, tá? Isso aqui é só de teste. Lá do layout do próprio Android, e vou especificar um item count de 30 itens de lista. Aí ele ficou em cima, né? Ele ficou um pouco em cima, por quê? Porque o comportamento dele, ele não está de acordo com o Collapsing Toolbar e com o Coordinator Layout. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou definir o Layout Manager como linear, para ele se comportar de cima para baixo. E vou usar uma tag aqui principal chamada de Layout Behavior. Esse Layout Behavior já tem alguns padrões. Vou usar alguns padrões aqui. Opa, peraí que sumiu aqui. O @string, que já tem dentro do Android também, que é o app bar Scrolling View Behavior. Você vai ver que ele vai descer. Por quê? Porque agora ele vai se comportar conforme o scrolling do nosso Recycler View. E ele automaticamente vai começar a tentar esconder a app bar que está dentro do Coordinator Layout. Tá? Ou seja, vamos recapitular. A gente precisa de um Coordinator Layout. Dentro dele a gente tem um app bar e depois uma lista ou qualquer componente de listagem. Aí a gente vai adicionar um comportamento para que ele esconda a barra de navegação e para que ele também fique envelopado nos seus componentes, nos seus tamanhos corretamente. Tá bom? Então o que a gente vai fazer agora é criar uma lista falsa para a gente ver esse comportamento. Então eu vou chamar esse cara aqui de TMP, de temporário. E lá na classe principal, na unidade dinâmica, a gente vai usar um TMP. Deixa eu importar aqui com Kotlin X. A gente vai usar um adapter e vamos passar um TMP adapter, que é um adaptador falso que a gente vai criar aqui. Vamos criar um class TMP adapter extend recyclerview.adapter, chamado de TMP holder, que é a nossa lista. TMP view mesmo. TMP view é a nossa lista única. Então eu já vou implementar aqui os componentes principais e automaticamente a gente também tem que criar a nossa classe interna, que é a nossa item da nossa lista única que a gente veio falando até então. Aqui eu vou precisar de uma view, que é um item view, então vou ter que criar esse carinha aqui, item view, chamado de view. E agora sim eu posso importar o layout que a gente quer inflar. Então a gente vai inflar usando o layout inflator.from. Vamos passar o contexto py aqui. E também vamos dar um inflate com o layout específico que a gente quer inflar. Eu vou usar o layout do próprio Android por enquanto, do kit do Android, que é esse simple list item.
que só vem o item da lista. Vamos passar o parent e o false. E por padrão a gente vai instanciar aqui o nosso tmp view para a gente ter essa lista inflando com o layout que a gente definiu aqui. Vamos dar um return. Ok, então eu criei o layout específico, que é um layout que só tem um text view lá dentro do kit do Android. E agora aqui eu vou especificar a quantidade de itens de lista, vou pôr uns 30. E aqui no onBind a gente vai mudar o texto para a gente visualizar. Vamos pegar aqui o holder.itemView, vamos dar um caching para TextView, porque a gente sabe que o container principal já é um TextView. E vamos dar um text com o nome da position para a gente ver ele acontecendo aqui. Tá? E aí a gente vai rodar para ver se ele aparece uma lista falsa deste carinha aqui. Então apareceu uma lista com alguns dados, a gente pode rolar, mas ainda o comportamento ainda não está o que a gente espera, né? Você vê que ele ainda fica a toolbar fixa. Como eu mudo esse comportamento da toolbar? Voltando lá no nosso layout, a gente tem que dizer para o collapsing toolbar como vai ser o comportamento dela. Então vou fazer o seguinte, olha collapsing bar. Seu comportamento vai ser o seguinte, vamos usar o layout scroll flags, ele vai usar o scroll para ele scrollar e também vamos usar o enter always para ele sempre entrar quando for a hora necessária. Então vamos rodar novamente, deixa ele executar, subindo aqui a aplicação, subiu, ó, ele escondeu, quando eu mando ele entrar ele tem o enter always, então ele faz o comportamento final que é o que a gente quer lá no nosso aplicativo. A gente ainda não tem as barras superiores, porque isso depende do componente interno, mas essa parte aqui de clicar nos Bottom Navigation já estão ok, o seu layout, o seu UI, e agora a gente pode começar a mudar algumas coisas do ponto de vista de layout. Por exemplo, o app bar, eu vou usar um elevation aqui do app, elevation como 0, para a gente tirar essa característica aqui de elevação que o próprio app bar tem, a gente não tem isso no app final. Ela é bem lisa, ela é seca mesmo, ó, tirou, sumiu, tá? E a gente também pode colocar no nosso collapsing toolbar também. Vamos usar um elevation aqui como 0, para garantir também que ele não tenha esse comportamento. Então ele vai subir. Vai continuar igual, então agora toda vez que eu rolo para cima e desço, ele volta a aparecer este comportamento, tá? Depois a gente vai começar a envelopar melhor esse carinha. Já deu para a gente começar a entender melhor como que a gente consegue deixar o aplicativo mais real possível. E outra coisa que já ia esquecendo é a parte dos ícones da status bar. Os ícones da status bar elas são modificadas na API 23, então a gente vai usar uma tag aqui, chamada de window light status bar como true, tá? Essa status bar light só funciona na API 23, isso, então a gente vai sobrescrever esse cara aqui lá no values 23, então ele vai criar aqui pra gente, e aqui eu posso apagar, como a maioria vai estar utilizando uma API maior que a 21, provavelmente, a gente já vai ter esse comportamento aqui aparecendo. Aí apareceu, beleza. E aí a gente finaliza essa aula de hoje. Então se você gostou, clica no gostei, isso ajuda bastante o meu trabalho aqui por YouTube, ajuda demais. Você também pode compartilhar esse vídeo com seus amigos que também querem aprender a desenvolvimento Android. E também se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Se já foi inscrito, também verifique se o sino das notificações, as notificações estão ativadas, tá? Para que você não perca mais nenhum vídeo quando eu publicar, tá bom? Então não esqueça também de entrar no meu canal do Telegram, na link na descrição, eu ensino mais coisas por lá, eu também notifico por lá pelo canal do Telegram. E por último, se você quiser aprender mais comigo, acesse o meu site oficial que é o thiagoaguiar.com e dá uma olhada nos meus treinamentos avançados de desenvolvimento Android. Você pode entrar no meu treinamento oficial, que é o Android Express, que tem bastante materiais, são mais de 19 módulos, ensinando do zero ao avançado a criar aplicativos de ponta, como Instagram, Netflix, YouTube, entre outros aplicativos de mercado que você conheça, tá bom? Então, deixa seu gostei. Então, essa é a aula de hoje, eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.